A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 30, nos versículos de 1 a 38. Faça também um altar para queimar incenso. Faça-o de madeira de acácia. Então, altar. Temos falado sobre isso. Altar, lugar de honra, de louvor, de adoração, de oferta, de sacrifício ao Senhor. Acácia, uma madeira resistente, durável, mas que também é flexível, que também permitia a liberação de uma resina, né? E a gente viu que esta madeira é usada de uma forma a simbolizar a eternidade, o poder, a autoridade de Deus também. Temos falado muitas vezes sobre a madeira de acácia. 2. Será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele. Revista-o de ouro puro. A parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ponha também um remate de ouro ao redor. Então, ouro puro. Também já falamos sobre isso. É uma forma de indicar a glória de Deus. Tu vai usar um metal mais precioso, né? O material mais precioso, o ouro puro. Chifres é uma referência a poder, autoridade, domínio. 4. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as debaixo do remate. Coloque-as de ambos os lados. Por estas argolas serão passados os cabos quando o altar for transportado. Então, o que acontece? Esta presença de argolas e cabos era uma forma de poder transportar, porque tudo isso era montado e desmontado, levado daqui para ali, de lá para cá. Nós estamos numa sequência, então se esse é o teu primeiro vídeo, eu te aconselho a acessar a playlist Êxodo, que aí tu vai ter a sequência e vai entender que nós estamos caminhando pelos capítulos do livro de Êxodo e muitas referências e explicações já vêm acontecendo desde o início, né? Como essas argolas e esses cabos, que não era para tocar, tudo aquilo era santo, santíssimo, consagrado ao Senhor. Então, o uso de argolas para que cabos, varas passassem, para que as pessoas não colocassem a mão. Então, vamos ver. 5. Faça esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Põe o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. Nós já estudamos a arca da aliança, a arca do testemunho, já estudamos sobre o propiciatório, que é a tampa que cobre a arca. 7. Arão queimará um incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor de geração em geração. Não ofereçam incenso estranho sobre esse altar, nem holocausto, nem ofertas de cereais. Também não ofereçam libações sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano fará expiação sobre ele. De geração em geração é altar santíssimo ao Senhor. Então, revisando, nós já
estudamos. O ouro puro remete ao próprio Deus. Argolas e cabos, a santidade que a mão humana não poderia tocar, ferir, encostar. Em frente do véu, quer dizer, eu já expliquei, nós tínhamos o tabernáculo, vamos assim, dividido, separado no santo lugar e o santo dos santos, ou o lugar santíssimo, né, que é o santo dos santos, do lugar santo. Havia o véu que separava. Então, este altar agora é diferente do altar que a gente tinha visto antes. Esse altar é o altar do incenso. Ele fica em frente do véu, no lugar do encontro, quer dizer, antes de chegar na Arca da Aliança, na Arca do Testemunho. O incenso era aromático, era algo especial, específico, santíssimo, que indicava a presença de Deus, que preparava toda a atmosfera, que dava aquela, não consigo achar uma palavra melhor que atmosfera, mas aquele lugar, assim, uma preparação, entendeu? Por exemplo, nós somos muito sensíveis aos cheiros, aos odores, aos aromas. Isso faz muito bem para nossa mente ou não, dependendo do cheiro, né? Mas aqui o que estava querendo dizer? A pessoa ia ser envolvida por esse incenso aromático. Em quais horários? Pela manhã e ao crepúsculo, quer dizer, de manhã e de tardezinha. Isso era uma referência à oração, ao louvor, à adoração, à invocação da presença de Deus, a tu poder usufruir da presença de Deus. E tinha também essa referência de estar junto ao lugar santíssimo, né, ao véu e ao candelabro. Ele estava localizado junto às lâmpadas do candelabro, a luz iluminada. Então, o que quer dizer? Que a presença de Deus, a oração, o louvor, a adoração, essa conexão, essa integração da gente com Deus, precisa do Espírito Santo, da luz divina. Tem que ser iluminado. Isso tu não vai fazer de qualquer jeito, nem do jeito que tu acha que é. Não, é guiado, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo, que vimos o que o candelabro simbolizava, a luz, né? Então, essa atmosfera que era preparada, que era uma antessala, uma antevisão, uma preparação, uma antecipação da presença de Deus, era com esse incenso aromático, tá? Vamos continuar que vai ficar cada vez mais claro. 11. O Senhor disse mais a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma quando você fizer a contagem. Já vamos parar por aqui. Vamos parar. A oferta te protege. Te protege da praga ou das pragas. Te protege do devorador ou do destruidor. Lembra dos gafanhotos? Que tinha o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor. Quando Deus anunciou a morte dos primogênitos, ele disse que o destruidor ia passar. Então o que acontece? A oferta, olha bem, quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você fizer a contagem, todo aquele que for incluído na lista dará, quer dizer, doará oferta
Isso. 6 gramas segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas são a oferta ao Senhor. Então, a oferta protege. Malaquias diz que Deus repreenderá o devorador. E aí tem pessoas que seguram, né? E o que tu segura é perda. É perda. Deus ama quem dá com alegria. Quem tem um coração grato, dadivoso, piedoso, devoto. Tá aqui, ó. Para que não haja entre eles praga nenhuma. Vamos lá. 14. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. Então aqui tá falando bem claro, ó, 20 anos para cima, que vai ser contado, né? Eu desde criança, a gente aprendia já com 9 aninhos, 7 aninhos, desde pequeno, a ofertar ao Senhor, a ter este coração grato. Entender que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. E que Ele nos abençoa e nós devemos também abençoar a casa de Deus. 15. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos quando derem a oferta ao Senhor para fazerem expiação pela vida de vocês. Então, gente, então nós vimos sobre o escravo no meio dos hebreus, lembra? Que foi uma controvérsia aquele vídeo. Pois bem, agora tu tá vendo, ó, o rico e o pobre. É o povo de Deus, mas tem gente que é rica e tem gente que é pobre. Tem gente que é rico e tem escravos. Tem gente que não tem bens e é escravizado. Então aqui tá falando, ó, que o rico não vai dar mais do que 6 gramas e o pobre não vai dar menos, porque isso aí é pela tua vida. Então a tua vida vale independente se tu é pobre ou se independente se tu é rico. O teu valor não tá na tua riqueza ou na tua pobreza. Cada vida vale. Deus tá deixando bem claro, isso aqui é resgate pela vida. 16. Ó, para fazer expiação pela vida de vocês. 16. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o usará para o serviço da tenda do encontro, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela vida de vocês. Então, não importa se é pobre, se é rico, é pela vida. E esse dinheiro vai ser usado para o serviço da tenda do encontro. Como Malaquias diz, né? Para ter mantimento na minha casa. 17. O Senhor disse mais a Moisés: faça também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha a água dentro dela. Lembra quando a gente falou sobre os materiais ouro, prata e bronze? E eu falei para vocês da transição entre os materiais? Então aqui tu tá vendo, essa é de bronze. Quando é uma referência à santidade de Deus, é de ouro. E eu quis explicar, né, sobre a transição do bronze para a prata, da prata para o ouro. Então, esses diferentes materiais, ou esta preciosidade específica de materiais, aponta para algo que é divino e para algo que é humano. Algo que remete à glória, à majestade, ao esplendor de Deus, e algo que é importante para o sacerdócio, para a santificação do povo, da pessoa, do ser humano. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha a água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Lembram sobre a importância da lavagem, da limpeza? Olha o que vai dizer. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morram.
Também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Então, deveriam se lavar para não morrer. Arão e seus filhos deveriam se lavar nesta bacia de bronze para não morrer. Aí hoje em dia as pessoas não se lavam e elas também não morrem. Mas o que que acontece? Espiritualmente elas podem estar sujas e elas podem morrer espiritualmente. Existem pessoas que não têm temor de Deus, não têm temor da santidade de Deus e morrem por dentro. Tem questões. Então aqui é explícito. Eles tinham que se lavar de verdade com água, bacia, tu tá vendo? Se lavar. Porque se eles não se lavassem, eles morreriam. Então, tinha que lavar as mãos e os pés. E aí eu me lembro de Davi, que Davi diz: sonda, meu Deus, e veja se há em mim algum caminho mau. O que é um caminho mau? É por onde meus pés estão andando. Na armadura de Deus, a gente tem que calçar os nossos pés com os calçados do Evangelho da Paz. Tu tá andando, levando paz, pregando a palavra, tu só dá tumulto, faz confusão, só leva discórdia, inimizade, amargura, conflito, fofoca, mentira. Os nossos pés nos levam e nos trazem. As nossas veredas, nossos caminhos podem ser tortuosos. Nós podemos estar pisando em espinhos, em pedras, ferindo nossos pés. A Bíblia diz que a gente pisa serpentes e escorpiões. Pisar a cabeça da serpente, esmagar. São tantas referências sobre pés. Mãos também não se fala. Nem se fala muito sobre as mãos limpas. Então, assim, ó, o que quer dizer tudo isso? Pecado. Eu tenho que ter minhas mãos e meus pés limpos, porque isso simboliza, significa que eu estou limpa. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Pedro disse: capaz é coisa de gaúcho, tu não vai lavar meus pés. E aí Jesus disse: se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. E aí Pedro diz: não, então lava, né, a minha cabeça. Ele já estava querendo ter um banho ali. E aí Jesus diz: não, vocês já estão limpos. A palavra de Deus nos limpa, mas os nossos pés ainda estão no mundo. Nós ainda andamos para lá e para cá. E muitas vezes a gente tem a tentação de tomar atalhos, de mudar a direção. Então, nós precisamos ser lavados. Nós precisamos lavar nossas mãos e nossos pés. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai nos mostrar se os nossos pés estão sujos, se as nossas mãos estão sujas, se os nossos olhos, né? Os olhos são bons, se o nosso coração é puro. A Bíblia fala muito sobre as partes do corpo, a cabeça, né? Coração, peito, enfim. Tudo isso quer dizer o ser integral, íntegro, completo, que tem que estar rendido aos pés de Jesus, que tem que estar inteiro, totalmente entregue, salvo, redimido, purificado, santificado. Então aqui está dizendo que se eles não fizessem isso, eles iriam morrer. Lava as mãos e lava os pés, senão vai morrer. E tu vê, Jesus lavou os pés de Judas e Judas traiu. Jesus lavou os pés de Pedro e Pedro negou. Jesus lavou os pés de Tomé e Tomé duvidou. Então, nós somos falhos. Nós cometemos erros, falhas e pecados. Mas se os nossos pés estiverem limpos, nós vamos conseguir voltar.
o mais rápido possível. Se a palavra de Deus estiver em nós, nós vamos ser limpos. Porque Pedro voltou, Tomé voltou, Judas, Satanás entrou em Judas, ele vendeu Jesus, ele ainda deu um beijo. Então, a gente sabe que ele roubava da bolsa. Roubar da bolsa é mão. Vocês entendem aquilo que eu falo? Tudo está conectado. A Bíblia toda se explica. Tu vai entendendo, tu vai discernindo tudo. Então o sacerdote, ele tinha que ter as suas mãos e os seus pés lavados para que ele não morresse. Tu tem que ter a palavra no teu coração, na tua mente, para que ela vai te limpando, te purificando, te ensinando, te transformando. 22. O Senhor disse mais a Moisés: pega as mais excelentes especiarias. Isso aqui eu amo. As mais excelentes especiarias. Lembra nos outros? Obra esmerada. Deus quer o melhor dos seus filhos. E Deus dá o melhor para os seus filhos e para as suas filhas. Então aqui, já começa assim, Pegue as mais excelentes especiarias. Se é para Deus, tem que ser o melhor, com excelência. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas excelentes, coisas concernentes à salvação. Então, o que vai pegar? 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3,5 litros de azeite de oliveira. Disto, você fará o óleo sagrado para a unção. O perfume composto segundo a arte do perfumista. Arte do perfumista. Lembra no outro capítulo que Deus encheu os homens hábeis com espírito de sabedoria? Então olha aqui, arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com seu suporte. Assim você consagrará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nela será santo. Você ungirá também Arão e seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a este ou com ele ungir um estranho será eliminado do meio do seu povo. Então, eu li corrido porque é muito interessante essa parte aqui. O Senhor disse para Moisés pegar as mais excelentes especiarias: mirra, cinamomo, cálamo, cássia. Eram excelentes especiarias aromáticas e era para pegar azeite e misturando mirra, cinamomo, cálamo e cássia com azeite, tu ia ter o óleo sagrado, o óleo da unção, que era santo, santíssimo. E isso é uma, já sabe, simbologia, alegoria, figura, tipologia do Senhor Jesus. Nós, quando nos salvamos, quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando somos salvos, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Para aqueles que se salvam, perfume de vida. Para aqueles que se perdem, que perecem, que morrem, perfume de morte. Então,
o bom perfume de Cristo. O que Deus estava ensinando aqui? O óleo santo, o óleo sagrado, o óleo da unção, o óleo aromático, essa combinação perfeita da arte do perfumista. Nós gostamos de perfume, gostamos de uma casa cheirosa, até num shopping, numa loja, num carro, qualquer lugar que tu chega, que tem um cheiro agradável, um aroma agradável, um perfume, é algo que faz bem para o ser humano. Só que aqui tem isso também, mas é a presença de Deus. É aquilo que eu falei, a atmosfera espiritual. É algo que te prepara para tu entender onde é que tu tá, o que tu tá fazendo, o que tu vai receber. E este aroma agradável ao Senhor, o Senhor Jesus proporcionou. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele se entregou no nosso lugar como um sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Ele foi moído, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. E esse sacrifício foi perfeito, foi completo. E o Senhor recebeu este aroma agradável, essa entrega, essa rendição. Então, de novo, este bom perfume de Cristo, ele também exala em nós. Quando todos os dias nós escolhemos dizer não para nós mesmos, não para nossa carne, não para nossa natureza humana, não para o nosso temperamento, não para as nossas vontades. Quando nós nos enchemos de Deus, do Espírito Santo, da Palavra de Deus, de boas obras, de fé, quando nós buscamos a presença de Deus através da oração, através do louvor, da adoração, de uma vida reta, de uma vida santa, de um sacrifício vivo, santo e agradável, um culto racional, quer dizer, tudo que tu oferece a Deus, isso sobe como um aroma agradável ao Senhor. Então, cada uma dessas especiarias combinava, completava esse aroma agradável ao Senhor. Este bom perfume de Cristo. 34. E tem que falar para vocês, como um pouquinho antes, ali diz, quem preparar óleo igual a este, ou com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do seu povo. Por quê? Quem é que vai exalar o bom perfume de Cristo? Quem tem Cristo. Quem é salvo, quem tem o Senhor Jesus, quem se arrependeu dos seus pecados, quem confessou os seus pecados, quem crer e for batizado será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Quem recebe o Espírito Santo. Então o que acontece? Tu não pode exalar o bom perfume se tu não tiver Jesus. Tá entendendo? Tu não pode falsificar, tu não pode copiar. É santíssimo ao Senhor. A finalidade é consagração, é sacrifício, é serviço. Então tu não pode falsificar, tu não pode copiar, tu não pode querer isso. Não, é o Espírito Santo que produz em nós esse bom perfume. E o uso proibido, quer dizer, tu usufruir para os teus próprios interesses, também era proibido. O incenso estranho que a gente viu, tu querer inventar outra composição, também era proibido. Toda falsificação, todo fermento, toda falsidade, toda aparência, toda hipocrisia é abominável diante de Deus. Ele quer a verdade, e a verdade do íntimo. Quem tu é quando ninguém tá olhando? Quando só tu e Deus. Quando tu tá no santo dos santos, quando tu tá no lugar santíssimo. Tu produz um aroma agradável ao Senhor? Ou é cheiro de morte? É um sepulcro caiado? Então, tudo isso nos leva a pensar. Copiar é proibido. Fazer diferente é proibido. Usar para si é proibido. Quer dizer,
Tu tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro, tu tem que ser irrepreensível, tu tem que ser sincero, tem que ser servo. É santo, santíssimo, santificado, consagrado. 34. O Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro. E com isso faça incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Ó, essa é aquela hora de sublinhar. Temperado com sal puro e santo. Nós somos sal da terra, olha ali, temperado com sal. O que é temperado com sal? Moderação, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo em nós, temperado com sal puro e santo. Aí tu acha que isso aqui é literal? Não, isso aqui é cada um de nós. Cada um de nós em santidade na presença de Deus. Sal da terra, salgando, temperando, dando sabor para esse mundo. Moa uma parte desse incenso e coloque-o diante da arca do testemunho na tenda do encontro, onde me encontrarei com vocês. Vocês viram quantas vezes Deus disse: eu me encontrarei com vocês? A tenda do encontro, o lugar do encontro, eu me encontrarei. Onde haverá o encontro? Esse incenso será coisa santíssima para vocês. Porém, o incenso que vocês farão, segundo a composição deste, não o façam para o seu uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este para o cheirar, será eliminado do meio do seu povo. Então, da mesma forma que o óleo sagrado da unção era algo santo e sagrado, o incenso era santo e sagrado, consagrado ao Senhor, aroma agradável ao Senhor.